Oi pessoal, bem-vindos ao canal Por Ele Vale. Eu sou a Carol Montoni e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou mãe do Valentim, uma criança com paralisia cerebral, e a proposta aqui do canal é falar sobre a paralisia cerebral, a maternidade atípica e tudo que está relacionado. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte o vídeo que isso ajuda muito a gente, compartilha com quem você acha que pode se interessar e comenta no vídeo o que você está achando, se tem alguma coisa que você quer que a gente conte, assim nós vamos construindo tudo isso juntos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eu sei que esse é um assunto que gera muitas dúvidas, que muitas pessoas não sabem quais são esses direitos e nem como procurá-los. Então eu vou trazer aqui os principais direitos, vou falar isso de forma simples e vou deixar na descrição do vídeo vários links de tudo isso que a gente vai falar para vocês entenderem os requisitos, para saberem como fazer essa solicitação, tá bom? Nós vamos começar pelo mais importante, que é saúde. E a minha primeira dica é, independente de você ter um plano de saúde ou não, é muito importante manter um vínculo com o SUS. O SUS vai para muito além de só a realização de consultas. Através dele é possível conseguir medicamentos, órteses, próteses, cadeira de rodas, até fraldas. Só que para que isso aconteça, é preciso ter esse vínculo, passar em consultas periódicas para que a ficha da criança esteja sempre atualizada. Saiba qual é a sua unidade de referência, normalmente é a mais próxima da sua residência, e conheça a sua agente de saúde. A agente de saúde, ela normalmente funciona como um ponto de comunicação entre você e a UBS, para que você não tenha que ir até a UBS para fazer todas as coisas. Aqui pra gente, por exemplo, funciona super bem, ela é muito parceira e me ajuda sempre que eu preciso. Os postos de saúde normalmente não tem pediatra. Quem faz o atendimento é um médico mais generalista, que é um médico da família. Esse profissional é responsável por direcionar para qualquer que seja a necessidade. Por exemplo, preciso de uma consulta específica com neurologista, cardiologista, é ele quem vai fazer esse encaminhamento. Realização de terapias, ele também vai fazer esse encaminhamento, provavelmente para a equipe de fisioterapia do posto, se tiver, para daí então ser encaminhado para o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Existem várias unidades pela cidade, normalmente elas são muito bem estruturadas e com profissionais super qualificados. Além das terapias básicas, físio, fono, TO, algumas unidades têm, por exemplo, fisioterapia aquática, eu sei que tem musicoterapia e é muito legal, funciona super bem. A fila normalmente é grande, precisa de um tempo de espera, então é importante você se antecipar. Sempre que possível, se antecipe a todas as solicitações, porque o SUS funciona, mas a demanda é muito grande. Por exemplo, eu já sei que o Valentim vai precisar trocar de cadeira daqui um ano, mais ou menos. Então eu já fui lá, já falei com o médico, ele já deu encaminhamento, a gente já teve aprovação, agora tá esperando para tirar as medidas. Então, todo esse período ainda tá dentro de quando tá confortável para nós. Eu sei que nem sempre é possível fazer toda essa antecipação. Quando você tiver com urgência para alguma coisa, converse com a sua agente de saúde. Ela pode te ajudar nisso, tá? Pelo menos aqui com a gente funciona super bem. Em último caso, existe a possibilidade de procurar a Defensoria Pública. Só vou fazer um adendo que, para conseguir a justiça gratuita, existem alguns critérios, como renda, bens declarados, então nem todas as pessoas conseguem a justiça gratuita, mas vale tentar, vai num fórum mais próximo de você e fala que você precisa da Defensoria Pública. Ao longo do vídeo nós vamos falar sobre isso algumas vezes, tá? Então sempre levem isso em consideração, essa questão dos quesitos para conseguir a Defensoria Pública. E aí eu quero também contar para vocês uma experiência que nós tivemos. Quando o Valentim tinha condições de ter alta do hospital, ele precisava de oxigênio, a gente já sabia que ele ia para casa usando oxigênio. O plano de saúde negou o home care. Então a equipe do hospital me chamou e me deu todo o direcionamento de como eu deveria fazer para conseguir isso pelo SUS. No começo eu fiquei super cética, né, porque a gente tem aquele pensamento, sistema de saúde pública, e foi surpreendentemente rápido, foi uma experiência muito positiva. A gente deu entrada na segunda, na quarta-feira foi aprovado, na sexta-feira
estava instalado na nossa casa. Eu sei que esse é uma observação, que é uma coisa muito específica, mas assim, funciona, gente, funciona mesmo. Só é importante que você tenha um laudo atualizado e super completo, com todas as coisas que a sua criança precisa. Aí pode ser um laudo só, bem completo, podem ser vários laudos específicos para cada uma das coisas, igual aqui em casa a gente tem, eu tenho um laudo completo mais genérico, tem um outro que fala especificamente de terapias, um outro que fala de questões escolares, mas é importante que você tenha esse laudo para levar para o médico da família no dia que você for fazer a solicitação, e através desse laudo é possível conseguir várias coisas. Até fralda, né? É super importante. Passando para o próximo ponto, que é a educação. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre a nossa experiência com a educação pública. Eu recomendo que vocês assistam, é um vídeo bem legal, conta como foi pra gente esse início da vida escolar, tá? Primeira coisa é, não existe por lei o direito de cobrar uma taxa de matrícula por conta da necessidade de inclusão, e nenhuma escola pode se recusar a fazer a matrícula de uma criança com deficiência, tá? Eu vou deixar no link aqui também a Lei de Proteção às Pessoas com Deficiência. Ela é uma lei bem ampla, fala sobre muitas coisas que vão para muito além da vida escolar, mas é legal vocês verem que isso também tá englobado lá, tá? No vídeo que a gente fez sobre a vida escolar, eu comento sobre a AVE, que é a Auxiliar de Vida Escolar, que é a pessoa que vai cuidar da alimentação e higiene da criança. Porém, agora, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a AT, que é assistente terapêutica, que já é um profissional um pouco mais focado na parte educacional mesmo, que vai ficar na sala de aula, que vai ajudar o desenvolvimento da criança no que diz respeito à parte educacional. Eu não conheço nenhuma criança que estude numa escola particular e que tenha uma AT, apesar de a lei dizer que sim, é necessário, mas eu não conheço porque eu acho que tem toda uma questão de investimento financeiro também, que no caso do serviço público, apesar de também ter um investimento financeiro, a máquina pública funciona de outra forma, né? Os caminhos de fazer essa solicitação é direto na escola. Você pode fazer uma cartinha a próprio punho mesmo, anexar o laudo, e aí é legal que seja um laudo bem específico, falando sobre os prejuízos que a criança vai ter se ela não tiver esse profissional para fazer o acompanhamento, e entrega na escola, na diretoria da escola. A própria diretoria da escola vai levar para a Secretaria de Educação. E uma dica também é, converse com a diretora, com a equipe, a coordenadora pedagógica, com a equipe escolar ali, se a criança já estiver matriculada, e entenda por quê. Ter uma AT na escola é um ganho também para a equipe escolar, não só para você e para sua criança, para eles também é legal. Quanto mais gente tiver ajudando a fazer esse acompanhamento, melhor. Então conversa com a escola e entende com eles as possibilidades. Se você tiver com dificuldade, também existe aquela possibilidade de procurar a defensoria pública, tá? Lembrando as ressalvas que eu já fiz. Outros meios que podem te ajudar é falar com a DRE, que é a Delegacia Regional de Educação, aí você tem que ver qual é a próxima da sua residência, e até mesmo o Conselho Tutelar, eles também podem ajudar nisso. E um outro ponto muito legal também, que é um direito, é a TAG, que é o transporte escolar gratuito. Existem alguns critérios, mas as pessoas com deficiência têm direito a esse transporte, independente da distância, independente da idade. Não é necessário fazer nenhuma solicitação, a própria escola já faz, tá? Então as crianças que estudam na rede pública de ensino têm direito ao TAG. Agora a gente vai passar para o BPC Loas, que é um benefício. É um salário mínimo para a família mensal. Existem alguns critérios para conseguir o BPC. Por exemplo, o principal é a renda mínima. Então vamos pensar que uma família que ganhe um salário mínimo, ela precisa ter pelo menos 4 pessoas morando nessa casa, que dá uma renda por pessoa de aproximadamente R$380, tá? Então você pega esse salário, soma a renda de todas as pessoas da família e divide por quantas pessoas moram naquela casa. Esse valor tem que ser de no máximo R$380, tá? Não é tão simples de conseguir, porque existem esses critérios, é muito criterioso, tá? Acho que a palavra é essa. As formas de conseguir, primeira coisa, tem que ter o CAD único, tá? Todas as famílias têm que ter, e aí também essa é outra dica que eu deixo para vocês. Tenha o CAD único. Se você estiver dentro dos critérios de conseguir fazer esse CAD único, tenha, porque ele é a chave para várias coisas.
A solicitação do LOAS, do BPC, pode ser feita através do CRAS, pode ser feita direto pelo meu INSS no aplicativo ou pelo 135. Quando nós fizemos essa solicitação, eu fiz através do CRAS. E aí o próprio CRAS vai te dar o passo a passo de como seguir dali em diante, tá? Vamos falar agora sobre transporte de uma forma geral. As pessoas com deficiência têm direito a bilhete único para fazer mobilidade dentro da cidade de São Paulo para se transportar. Crianças até 6 anos não pagam, mas os acompanhantes têm que pagar. Então esse bilhete único serve para isenção desse acompanhante também. A solicitação é feita direto através da SP-Trans, existe uma avaliação, uma consulta médica para fazer a avaliação da criança, entender se um benefício é permanente ou não, mas também não é uma coisa muito complicada. Existe também um passe livre interestadual, que é um direito de transitar de um estado para o outro. Pode ser de ônibus, de barco, de trem, não importa. Essa solicitação também é feita através de um formulário, não é para SP-Trans, porque é interestadual, mas também através de um formulário, tem que anexar laudo, nos dois casos, tá? Anexar laudo, fazer consulta médica para perícia, mas também não é uma coisa muito complicada. Existe o cartão do deficiente, que é solicitado através da CET, precisa de laudo, normalmente é feita uma avaliação médica também, mas também não é difícil. Se você tem ali o laudo certinho, dizendo qual é, inclusive alguns autistas também têm direito ao cartão de estacionamento especial, e isso é muito legal, é super funcional, tá? Existe a possibilidade de isenção de PVA e isenção de impostos para compra de carro zero. Só que os critérios aqui são muito mais específicos, muito mais detalhados. Então, se vocês quiserem, a gente pode gravar um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas a minha recomendação real é que se você tiver interesse, vale procurar um despachante. Não é de graça, tem um custo envolvido, mas ele vai entender exatamente o que é necessário, ele vai te dar a orientação correta, até mesmo para você conseguir fazer isso de forma mais rápida. Apesar do custo, eu acho que vale a pena. Dá para fazer sozinho, só que não é uma coisa tão simples, tá? Então eu não vou entrar nos detalhes desses dois itens por conta disso. Ainda falando sobre transporte, aqui em São Paulo a gente tem o Atende Mais, que é um serviço de transporte para pessoas com deficiências, e aí são de deficiências diversas, e ele transporta para várias situações, consultas médicas, terapias, escola, compromissos específicos, várias coisas. Você precisa de um laudo para fazer a solicitação, também é feito através da SP-Trans, no próprio site da SP-Trans, você anexa o laudo, faz essa solicitação, e uma vez que você esteja aprovado, esteja apto a ter esse direito, você consegue fazer as solicitações. Tem alguns prazos, né? Por exemplo, tem que ter pelo menos 20 dias de antecedência, não é tão simples não é tão rápido, nós ficamos alguns meses esperando sair a liberação do nosso Atende, mas depois que sai, é ótimo, é uma mão na roda, ajuda muito, eu uso pra caramba, pra ir pra consulta, pra ir voltar das terapias a gente vai de Atende, pra mim é um dos melhores serviços que tem, funciona muito bem e é uma comodidade às vezes até. A dica final é: tenha sempre muito bem organizado todos os documentos da sua criança. Laudos, os laudos específicos, os laudos genéricos, tudo. Os laudos, os documentos, exames, tenha tudo isso muito bem organizado. Numa pastinha, no seu celular, no e-mail, no drive. Tenha isso sempre à mão, porque surgiu uma necessidade, você tem ali no seu celular rapidinho, você consegue pegar e mandar para quem for preciso. Isso é uma dica bem valiosa, tá? Em casos de dificuldades, de uma forma geral, de todas essas coisas que a gente falou, a gente tem como ponto de apoio a UBS, o Conselho Tutelar, a escola, o CRAS. Existem muitas unidades, muitas bases que podem nos dar suporte para as coisas que são necessárias. Tá demorando aqui, preciso disso, preciso daquilo, procura ajuda em um desses lugares que com certeza eles vão saber te direcionar. E para finalizar o vídeo, eu quero que vocês contem pra gente o que vocês acharam dessas dicas e principalmente se vocês têm alguma outra dica, se vocês já vivenciaram alguma experiência relacionada a esses direitos, alguma
dificuldade ou alguma coisa que, olha, faz assim, porque no final das contas, trocar informações é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. As nossas experiências no dia a dia, como pai, mãe de uma criança atípica, é muito valiosa. Então deixa aqui no comentário do vídeo uma dica pra gente dividir com todas as mães e conta o que você achou, se você gostou dessas dicas, se você sentiu falta de alguma coisa e até mesmo se você ficou com alguma dúvida. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e manda para aquela mãezinha, para aquele pai que tá precisando de uma ajuda, que precisa de alguma dessas dicas também, tá bom? Um beijo!